Amados irmãos, irmãs, amados amigos, amigas, a paz do Senhor. Meus amados, eu estava assistindo aqui no YouTube e um senhor disse: está escrito na Bíblia, mas os pastores não falam sobre isto. E me chamou a atenção. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E deu vários exemplos que não convém nem citá-los aqui, porque são realmente comprovada a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, a falta de fé, a falta de tudo que um cristão possui. Portanto, eu vou apenas dizer para os irmãos, para que quando ouvirem não se preocuparem, porque realmente Deus não habita em mãos feitas, ou melhor, em templos feitos por mão de homens, porque Deus é espírito e como tal ele não precisa de templos para habitar. E eu procurei na Bíblia, fui estudar um pouco e li. E aconselho aos irmãos, aos amigos, a lerem Êxodo 40, né, que fala muito bem sobre isso. E depois você pode pegar as referências e dar um conhecimento maior a você mesmo, fortalecendo mais e mais a sua fé. No livro de Êxodo, no capítulo 40, no versículo 1 e 2, ele nos diz com muita clareza, né? Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: no primeiro dia do mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com a arca. E cobrirás a arca com um véu. Este véu é aquele que Jesus rasgou lá na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está tudo consumado. E rasgou-se o véu da lei, onde pecou, morreu. Mais uma vez eu afirmo, a Bíblia não tem contradições. Muitos escritores, muitos teólogos dizem, por exemplo, o teólogo católico diz que Jesus tem contradição quando diz, ali em Êxodo, né, no versículo 20, não matarás. E lá na frente, em Levítico, ele diz, matarás. Por quê? Porque ele diz que o pecado é digno da morte. Quando Deus diz matarás, é por causa do pecado do homem que se encontra naquele momento e não quer obedecer. Então o Senhor determina a morte. Determina também a morte daqueles que investem contra o seu evangelho, contra a sua palavra, contra o Espírito Santo de Deus. Todos esses estão passivos da morte, uma morte trágica. Eu lembro-me, eu era noivo, em 1958, que havia um rapaz que ele bebia muito. Ele se converteu na Assembleia de Deus e depois se desviou e começou a defamar. Que ia brincar o carnaval, que ia fazer, que ia acontecer, que ia tudo que Deus não ia impedir. E no domingo de manhã, se não me falha a memória, ele amanheceu morto. Não é? Portanto, nós temos que obedecer, conhecer para não blasfemar por falta de conhecimento contra a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, ele nos diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aí sim, Deus habita em nós. Nós somos esse tabernáculo, nós somos esse templo, nós somos templos de morada do Espírito Santo de Deus.
E para que é que Deus determinou a construção? Tanto que mostrou a Moisés, abriu os céus e mostrou a Moisés a Arca da Aliança, para que fosse construída, né? Para adoração. O Espírito dele não habita ali, mas visita, para que haja um ponto de referência, um ponto de congregação, de união em fé, para a busca da perfeição espiritual em Cristo Jesus. Em 2 Crônicas, no capítulo 2, 6, ele ainda nos diz: porém, quem seria capaz de me edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não pode conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele, para prestarmos homenagem a Deus? Então nós edificamos o nosso templo humano, construído por mão de homens, não para que Deus habite, mas para que Deus visite e derrame suas bênçãos. Muitos dos casos, muitas das vezes já comprovada em fé e ao vivo, acontecendo, a igreja vem bênçãos para todos. Todos são abençoados, até no mundo. Deus envia bênçãos para a humanidade, manda para os seus servos e para aqueles que não o são. Porque Deus não tem mágoa, não tem ódio, não é? Em Atos, no capítulo 7, 48, ele ainda nos diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. No versículo 49, isso foi no Atos 7, 48. 49 ele diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Fez sim. Deus tem morada. E onde é a morada de Deus? Nos céus. Onde é o repouso de Deus? Nos céus. Ele fez tudo. Tudo que nós imaginarmos fazermos para Deus, Ele já fez para Ele mesmo. Mas nós temos uma coisa que Ele não fez, mas nos deu a sabedoria, o entendimento, o discernimento para nós o fazermos. O adorá-los em espírito e em verdade, e sermos esse templo da morada do Seu Santo Espírito. Não é? Portanto, meu amado, curvai-vos diante da santa palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Aí em Hebreus no capítulo 20, diz assim: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde? Derramando sobre nós a nossa fé na Bíblia Sagrada, que ali está o Deus Todo-Poderoso, porque é a palavra de Deus. Ainda em 1 João, no capítulo 2, versículo 1, ele nos diz, né? Ou melhor, desculpem, Hebreus capítulo 6, versículo 19, nos diz que Ele é a nossa âncora, é a nossa segurança da nossa alma, porque Ele nos segura firmemente e penetra até o interior do véu, né? Chegando a rasgar na sua morte, para que nós fôssemos salvos, lavados pelo seu sangue. Em Hebreus capítulo 9, 24, ele nos diz: porque Cristo não entrou no santuário feito por mão de homens, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, agora comparecer por nós perante a face de Deus é a nossa obrigação, para através dos santuários de Deus entremos em comunhão, em consagração, em firmamento da fé, para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Portanto, meu amado, confessai a Jesus os vossos pecados e o aceitai como único e suficiente Salvador. Ainda em 1 João, agora sim, 2:1 diz: filhinhos, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque estamos ainda na época da graça. Está terminando. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, que Ele está para voltar. Ele está voltando. Portanto, devemos estar preparados, ungidos com o poder do Espírito Santo, para sermos mais que vencedores. Ainda em Atos, no capítulo 17, 23 e 24, ele diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Onde foi isso? Em Atenas, o apóstolo Paulo, não é? Tinha um altar lá, no Pântano. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, e o que é o que eu vos anunciar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Estava vazio, porque era o Deus desconhecido para eles, porque eles só conheciam os deuses que eles viam. Mas o nosso Deus é Espírito e é verdade, e assim devemos adorá-lo. Ele condena a imagem: não fazeis imagem nem esculturas do que tem nas nuvens, nos céus, debaixo da terra, debaixo das águas. Portanto, por que fazem? Não devemos fazer. Em 1 Reis, capítulo 8, 26 a 30, não diz: agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Volta-te, pois, para a oração do teu servo, para que a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, para que os teus olhos, noite e dias, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo, ó Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus. Ouve também e perdoa. É maravilhosa a palavra de Deus. Os templos é para oração, para comunhão, para confraternização, para confirmação da fé. Deus está presente em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Ele ouve, Ele escuta, Ele sabe de tudo, porque Ele é onisciente. É onipotente e pode todas as coisas. E Ele nos perdoa do pecado pelo seu sangue derramado. Ainda existe a presença da comprovação de Deus em nossos dias. Como é bom estar na presença de Deus. Que me falte tudo, menos a tua presença. Deus cuida daqueles que procuram estar em sua presença para o adorar, em espírito e em verdade. Ele protege e dá força e alegria com a sua presença, juntinho, coladinho em nosso coração, nos fortalecendo, nos dando poder para vencermos todas as tentações. O pecado, ele nos separa, ele nos tira da presença de Deus. Mas Jesus veio para nos dar novamente acesso diretamente a Deus, nos purificando do pecado. Agora, meu amado, quem é salvo pode entrar na presença de Deus sem medo de castigo e aberto para receber a sua transformação total e restrita em todos os sentidos. O pecado que nos separa da presença de Deus, Jesus tirou de cada um de nós.
E Ele está presente em nós. Nós somos o templo de Deus e Ele habita em nós. Por que Ele habita em nós? Porque nós somos homens, como disse antes aquele senhor, e está escrito na Bíblia que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Por quê? Quem nos fez? Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós somos templos de Deus. Porque foram as suas mãos que nos fizeram, sua imagem e semelhança, para que Ele pudesse habitar naquele que, transformado, lavado pelo sangue de Jesus, fosse reconduzido e recebido das suas mãos o direito de ser chamados seus filhos. Portanto, meu amado amigo, meu amado irmão, é tempo de arrependimento, é tempo de se voltar para Jesus, não é? Porque, voltando-se para Jesus, o Salmo 16:11 nos diz: tu me farás conhecer a vereda da tua vida, a alegria plena da tua presença, não é? Porque Ele estará em nós. Ele estará nos transformando, nos modificando, nos fazendo cada vez mais santos para a sua honra e sua glória. É muito importante que nós conheçamos esse Deus. Por quê? Porque, como diz em Efésios 1, 3, 4, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É maravilhoso ser cristão. Temos a sua glória diante de nós, vivemos pela sua luz, pela sua orientação. E este Deus está conosco, porque nós somos, segundo a sua palavra, templo e morada do Espírito Santo, que é o próprio Jesus em nós. No Salmo 31:20, ele diz: no abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens, e a tua habitação os protege das línguas acusadoras. Ainda no Salmo 97:5 diz: os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra, mas diante de cada um de nós Ele nos abraça e nos diz: filho meu, vinde como estás. E está te convidando para que sejais um templo deste Espírito, para que honreis a sua palavra e vos santifiqueis cada vez mais e possais dizer: agora eu sou filho de Deus, agora eu sou morada do Espírito Santo. Aquele que é poderoso está contigo, para impedi-lo de cair, para apresentá-los diante da glória imaculada, sem mácula alguma, diante de Deus. Apresentá-lo ao único Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Toda glória, toda majestade, todo poder, toda autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Diga amém. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Ainda no Salmo 99:3 diz: quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Ainda no Salmo 5:5 nos diz: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal, a iniquidade. Portanto, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ele está voltando. Ele está voltando. Ainda em 1 Crônicas, o esplendor, ele nos diz, 1 Crônicas 16:27, o esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Quando os inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, meu amado. Portanto, estamos preparados para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Honrai, pois, a este santo, curvai-vos diante dele e aceitai-os como vosso único e suficiente Salvador, e habitareis
na casa do Senhor. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, e os santos dizem amém. Em nome de Jesus, amém.